Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Emerson e eu vim fazer com vocês a correção do nosso quinto simulado. A parte que competiu a mim traz como texto inicial o texto Essas Meninas, do Carlos Drummond de Andrade, e na primeira questão está escrito o seguinte: a partir da leitura do texto acima, podemos concluir que ele fala sobre esperança? Na verdade, não é? O texto não fala sobre esperança, muito pelo contrário, ele fala sobre uma morte e ali a gente não tem essa ideia de esperança. Letra B. Quando lemos a palavra corpo, há um impacto positivo? Também não. A palavra corpo tem a ver com o corpo da menina que foi encontrado. Então, trata-se de uma pessoa que foi morta, que foi assassinada. Na letra C está escrito que há uma clara mudança de humor. Isso. As meninas eram alegres, as meninas eram brincalhonas, as meninas se divertiam muito. Depois que uma delas morreu, elas ficaram tristes. Então, a resposta da nossa primeira questão é exatamente a letra C, tá? Na letra D, a gente tem as meninas permaneceram inalteradas. A verdade é que não. Houve alteração de humor, por exemplo. Na letra E, selvageria é uma palavra que indica paz. Não, selvageria é uma palavra que indica algo negativo, que indica brutalidade, tormento, essas coisas, ok? Então, a resposta correta da primeira questão é a letra C. A segunda questão tem o seguinte: qual o principal assunto do texto acima? Pecado, inclusão social, assassinato, relacionamento amoroso, ser mulher. A gente percebe que todo o texto girou em torno exatamente de um assassinato. Houve uma morte ali que gerou a alteração de humor das meninas. É isso que faz com que haja uma reviravolta no texto, de modo que é o assunto principal dele, ok? Na terceira questão, nós temos o seguinte enunciado: a palavra despersonaliza em o uniforme as despersonaliza. Está empregada no texto e ela pode ser substituída por sem prejuízo semântico, ou seja, sem perder o seu significado por qual das palavras abaixo. Exatamente a letra B, iguala. Ou seja, o uniforme as despersonaliza é o mesmo de dizer que o uniforme as iguala. O uniforme faz com que todas sejam parecidas ou iguais, tá? Quarta questão, a gente tem aqui, ó, em As Alegres Meninas que Passam na Rua, quem é o sujeito? A gente tem que observar aquela regrinha, não é? Olhar para o verbo e perguntar, né? Quem é que passa na rua? A resposta: As Alegres Meninas. Então, a letra B é a resposta correta. As Alegres Meninas. Na quinta questão, a gente tem: na oração hoje de manhã estavam sérias, o sujeito é o quê? Este sujeito da quinta questão é um sujeito determinado, porque hoje de manhã estavam sérias, trata-se das meninas, não eram elas que estavam sérias? Observe que o nome meninas não aparece exposto no corpo do texto, mas a gente sabe quem é. De modo que temos um sujeito determinado, que são as meninas, simples, porque o núcleo é meninas, e implícito, porque não aparece exposto no corpo da oração, portanto é implícito. Nós temos aqui como alternativa correta a alternativa C. Na sexta questão temos o seguinte: no trecho comentado, no trecho comentando o besouro que entrou na classe e pousou no vestido da professora, há uma conjunção aditiva. Marque a alternativa, não é a opção que traz essa conjunção. Exatamente a letra E. A conjunção aditiva é o E, né? E pousou. A gente tem aqui uma conjunção aditiva. Na sétima questão, ri em alto, ri em musical, ri em desafinado, ri em semutivo, riem. Quantas interjeições há aqui? 5, 3, 1, 2, 0? Na verdade, aqui nós não temos nenhuma interjeição. Embora o texto trate sobre humor, embora o texto trate sobre alegria, tem aqui transmissão de sentimento, mas aqui isso não é feito por meio de uma interjeição. Então a resposta aqui é exatamente 0. A oitava questão que eu coloquei para vocês, né?
Levando em consideração o contexto em que a palavra ermo foi empregada, qual o significado mais apropriado dentre as palavras listadas abaixo, né? Pois bem, o que é um lugar ermo? Seria um lugar verde, um lugar escuro, claro, desabitado, um lugar florestal? É um lugar desabitado. Trata-se, por exemplo, de um terreno baldio, um lugar desértico, enfim, um lugar desabitado. Não esqueça, aula dada, aula estudada hoje, a fim de que nós tenhamos sempre bons resultados. Forte abraço.